Fala para a pessoa que está do seu lado aí, meu irmão, Deus vai falar com você. Aleluia. Eu queria colocar essa imagem aqui. Nós estamos na série de mensagens sobre ansiedade. Para dizer a verdade, esse não seria o nome dessa série. Eu coloquei essa série Ansiedade só para poder capturar a sua atenção. Por isso nós colocamos esse nome, porque vou te falar, essa semana, depois da palavra de domingo passado, o que nós encontramos de pessoas falando, pastor, eu estava morrendo, pastor, é muita ansiedade, é muita ansiedade, é muita ansiedade, né? Mas a série de palavras não se chamaria ansiedade, porque isso foi só um jeito para capturar a sua atenção. Na verdade é uma série de palavras do descanso de Deus. Nesses dias eu não vou ensinar nada de ansiedade, eu quero te ensinar sobre o descanso de Deus. Porque se você tiver o descanso de Deus, irmão, a ansiedade não existe. E domingo passado nós ministramos uma palavra para você que não veio, falando que Deus, eu vou usar esse termo assim para você entender, Deus abomina um coração perverso. Deus não consegue operar, Deus não consegue abençoar uma pessoa que tem um coração perverso. Talvez você fale assim, pô, então eu estou tranquilo, pastor, porque o meu coração não é perverso. Eu não tenho problema de desejar mal para os outros, eu não quero matar ninguém, eu não desejo nada. Meu coração não é dos melhores, mas perverso também não é. Mas nós descobrimos domingo passado que um coração perverso não é um coração que maquina as coisas más. Um coração perverso é um coração cheio de preocupação, de ansiedade. Um coração cheio de temores, de medo, ansioso. A Bíblia diz que um coração cheio de preocupação, de temores, de medo, Deus não pode abençoar. Quando Jesus estava indo embora, e eu estou resumindo a palavra de domingo, já vou começar na de hoje. Quando Jesus estava embora, ele falou assim, olha, eu vou dar uma coisa muito importante para vocês. Imagina, Jesus estava para ir embora, os discípulos receberam algo muito importante. Jesus falou assim, olha, a primeira coisa importante que eu vou dar para vocês, eu vou dar o Consolador para vocês, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele vai te ensinar todas as coisas. Ele não vai te ensinar só o caminho do céu. Ele vai te ensinar você a ser um pai melhor, ele vai te ensinar você a ser um filho melhor, ele vai te ensinar você a ser um marido melhor, uma esposa melhor, ele vai te ensinar a palavra de Deus, ele vai te ensinar todas as coisas. E ele estará convosco aí dentro de você. Quem tem o Espírito Santo, diga amém. Glória a Deus. E ele falou assim, essa é a primeira coisa que eu vou deixar para vocês. E a segunda coisa que eu vou deixar para vocês é a minha paz. Jesus deixou a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz de Cristo. Paulo nos ensina na carta dele que a saudação do Novo Testamento é graça e paz. A graça é tudo que nós recebemos livremente, porque nós não fizemos nada, é Cristo que fez por nós. Por que a saudação é graça e paz? Porque a graça é o que nos dá todas as coisas. Mas nós aprendemos que é a paz que permanece em todas as coisas. Você pode receber uma bênção na graça e você perde ela porque o seu coração está perverso. Pastor, por que tem pessoas que são abençoadas e pessoas que não são abençoadas? Porque ele não tem paz. Se você não tiver um coração em paz, se você tiver um coração cheio de preocupação, você não consegue receber nada de Deus, porque Deus abomina um coração perverso. Essa foi a palavra de domingo passado. Tudo que o diabo quer fazer é roubar a sua paz. Tudo que o diabo quer fazer é te colocar um coração preocupado. Porque quando ele te coloca um coração preocupado, ele rouba tudo que Deus tem para você. E essa série nasceu da reforma dessa igreja, desse prédio. Nós mudamos para cá, nós não tínhamos nem banheiro. Há 3 meses atrás, não tinha nada. As pessoas entravam por aqui, eu falava assim, olha, você não vai entrar por aqui. Aqueles que chegavam atrasados, ninguém vai ver você chegar. Eles olhavam assim, pastor está falando doideira. Nós temos Então, gerou muita ansiedade, gerou muita preocupação. E Deus virou para mim e falou assim, olha, com esse coração preocupado que você está, esquece, eu não vou poder te ministrar. Então nós ministramos a primeira palavra de semana passada, vencendo a ansiedade, sobre a ansiedade. E hoje eu quero ministrar uma palavra para você sobre o remédio para a ansiedade. Fala assim comigo, o remédio. Fala forte, o remédio para a ansiedade. Quantos aqui querem tomar esse remédio, amém? Eu enviei essa mensagem domingo passado para algumas pessoas. E eu encontrei essas pessoas durante a semana, elas me mostraram a mão, cristãos. Talvez ele vai até ouvir essa segunda agora, com certeza. Ele falou, pastor, manda para mim. Então estou te dando o seu testemunho. Cristão. Pessoas que estão na frente da obra de Deus, aqui em cima do púlpito, com as mãos todas cheias de caroços. Falei, pastor, sabe o que é isso aqui? Eu falei, o que? Ansiedade.
não estou conseguindo dormir. Então para você, para quem está aqui, Deus vai nos dar o remédio aqui hoje. Eu queria ler um texto, eu não sou de ler texto grande na Bíblia, mas hoje eu quero ler um texto grande, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, que está em Mateus capítulo 6. Todo país tem uma carta magna, todo país tem uma constituição. E o reino de Deus também tem uma constituição. Jesus mostrou essa constituição no Sermão do Monte. Começa no capítulo 5, vai se estendendo, e ele mostra como deveria ser, como que as coisas funcionam no reino de Deus. Não adianta você fazer do seu jeito, não adianta fazer do meu jeito, existe um jeito certo para ser feito. E Jesus, ele, no capítulo 6, do verso 25 ao 34, ele trata sobre essa situação. Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34. Ele vinha antes, do verso 19, ele vinha antes dizendo assim: olha, não ajuntei tesouros na terra, onde a prata, a ferrugem consome, mas ajuntai tesouros no céu, porque lá a prata, lá a ferrugem não, o devorador não pega. Porque onde tiver o seu tesouro, vai estar o teu coração. Jesus estava ensinando essas coisas, e ele dizia assim: porque você não pode adorar a dois senhores, você vai adorar a Deus ou você vai adorar a Mamon, que é o demônio que opera no dinheiro. E ele estava ensinando isso no verso 19, né? Mas quando chegou no verso 25, ele falou assim: por isso vos digo. Ele estava dizendo assim: olha, não juntei tesouro, não coloque o seu coração nessas coisas. Ele estava ensinando algo, e quando chegou no verso 25, ele diz assim: por isso, por causa dessas coisas, eu vos digo. E começa o verso 25: não fiquem ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que comereis e com o que bebereis, nem com o vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem se ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar sequer uma hora na duração da sua vida? E por que andais ociosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo, eles crescem, eles não trabalham, eles não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: nem Salomão se vestiu tão bonito como você está hoje. Amém? Vamos continuar? Verso 30. Se Deus veste a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não ficais ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios, aqueles que não têm Deus, é que se preocupam com essas coisas. De fato, vosso Pai, fala assim: Pai, de fato, vosso Pai Celestial sabe que vocês precisais de tudo. E ele encerra essa palavra assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor traga luz para a nossa vida. Que essas palavras tão profundas que Jesus falou, elas possam ser remédio para a nossa alma nessa manhã. Deus, nós precisamos que o Teu Espírito interfira, traga nessa manhã a revelação que nós precisamos, porque nós queremos entrar no descanso de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, o Senhor revela para nós o remédio para a ansiedade. E Ele revela de uma forma muito graciosa. Sabe, nos liberta de um coração perverso. Como eu disse, um coração perverso é um coração cheio de ansiedade.
Sabe, esse remédio nos livra do jugo insuportável que é a ansiedade e que é o medo. Como eu disse, o verso 25, ele começa dizendo assim: por isso vos digo, porque ele está ligando o assunto do restante do contexto, que a questão do restante do contexto era que nós deveríamos decidir a quem nós iríamos servir, a Deus ou a Mamon. É engraçado que Jesus, ele considerou que todo ser humano, sabe, toda pessoa que está sobre essa terra, ele busque, sabe, alguma coisa para se realizar. Jesus não é contra essas coisas, muito pelo contrário. É natural que as pessoas vivam com alvos na sua vida. É natural que as pessoas tenham alvos, tenham desafios. Todos nós precisamos buscar algo. Todos nós precisamos ter ambição por algo. Jesus não é contra essas coisas. Jesus deseja isso por nós. O problema é que essa ambição, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Nós podemos ter ambição em Deus e ambições pelo sucesso, ambições pelo dinheiro. A ambição é aquilo que nos impele, a ambição é aquilo que nos faz andar, sabe? A ambição é aquilo que nos motiva, a ambição é aquilo que nos dá sentido à nossa vida, de acordar toda manhã e ter algo para fazer, sabe? Em função disso, o Senhor coloca a escolha entre o reino de Deus e a sua justiça, ou buscar o dinheiro, a segurança e a motivação do mundo. Jesus, ele não é contra a ambição, Jesus não é contra você ter um propósito, mas ele coloca para nós, sabe, a escolha entre buscar o reino de Deus e a sua justiça e buscar o dinheiro e a segurança do mundo. Escute, quando nós temos uma ambição negativa, isso se torna ansiedade em nossas vidas. Quando nós temos uma ambição que não passa pelo crivo de Deus, isso se torna ansiedade, se torna angústia. No entanto, nós não precisamos viver ansiosos, nós não precisamos viver angustiados sobre o nosso futuro. O próprio Jesus, nesse texto, nos trouxe algumas bases, alguns fundamentos para que nós pudéssemos viver uma vida de descanso, para que nós pudéssemos viver uma vida tranquila. Deus não deseja que você fique com a sua mão rachando. Deus não deseja que você perca sono à noite. Deus não deseja que você não durma e não tenha paz para acordar. Deus não deseja que você viva preocupado com um coração perverso. Então Jesus, nesse texto, ele coloca o remédio para a ansiedade. Ele coloca o caminho para que a gente possa trilhar. Deus não é contra que você tenha o alvo de construir a sua casa. Deus não é contra que você queira casar. Deus não é contra que você queira ter seu carro. Deus não é contra que você faça a sua faculdade. Muito pelo contrário, Deus ama que você faça isso, que você seja a luz lá, que você seja a igreja lá. Eu acho até meio herético o que eu vou falar aqui, mas o que Deus menos deseja é que a gente fique nessas quatro paredes aqui reunidas dia de domingo. Você consegue imaginar um Deus que fica te esperando a semana inteira, ainda que para ele não tem tempo, uma semana é menos que piscar de olho nosso, mas ele fica a semana toda te esperando para você chegar aqui para adorá-lo? Vou afirmar para você aqui, o que Deus menos deseja é ter um lugar desse aqui cheio de pessoas. Por quê? Porque Deus deseja que você esteja com ele lá, dia todo, semana toda. Deus não tem problema que você queira casar, Deus não tem problema que você queira fazer a sua faculdade, Deus não tem problema nenhum com isso. Ele deseja que você faça isso. Ele deseja que você cresça. Mas isso não pode gerar ansiedade na sua vida. Isso não pode gerar preocupações em sua vida. Por isso Deus coloca esse texto. A palavra de Deus traz esse texto, Jesus com muito amor, com muita graça. E Ele nos dá aqui alguns caminhos para que a gente possa vencer a ansiedade. E o primeiro dele, nós vencemos a ansiedade quando nós colocamos o real valor das coisas. Deu tempo de fazer o tópicozinho? Coloca para mim aqui. Nós vencemos a ansiedade quando nós colocamos o real valor das coisas. No verso 25 ele diz assim, Mateus 6:25: por isso vos digo, não fique ansioso quanto à vossa vida, quanto ao que comereis ou quanto ao bebereis,
nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Jesus está falando assim, não se preocupa. Você precisa aprender a dar real valor às coisas. De que adianta você ficar preocupado com a vida? Não é a vida mais importante do que o alimento? Adianta você ter alimento e não ter saúde? Jesus está falando isso. Não é o corpo mais importante do que a roupa? Às vezes você fica tão preocupado, eu não tenho roupa. De que adianta você ter muita roupa e não ter um corpo saudável? Então Jesus está falando assim, nós precisamos colocar o real valor das coisas no seu lugar. A vida, ela é mais do que o alimento. E o corpo é mais do que as vestes. Deixa eu te falar nessa manhã, você tem vida. Amém? Você tem o corpo. Em outras palavras, nós não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante. Tem muitas pessoas se preocupando com coisas que não é importante. A coisa mais importante que você tem, Jesus começa o texto dizendo assim, vida e corpo. E muitas vezes a gente fica angustiado porque nós nos preocupamos com coisas que não é importante. A vida e o corpo é que são importantes. Penso que o Senhor quer que nós vivamos uma vida acima desse nível terreno. Tem pessoas que desprezam o corpo porque não tem uma roupa. Ah, estou triste, meu cabelo. Tem pessoas que desprezam a vida porque algo não deu certo. Detalhe, você tem a vida. Jesus está falando assim, você tem a vida. Sabe, os animais é que vivem em função de comer. É os animais que vivem em função de beber. É os animais que vivem em função de se reproduzir e morrer. Eu fico olhando os passarinhos que eu tenho lá em casa. Esses passarinhos podem ser criados em cativeiro, eles só vivem em cativeiro, não conseguem viver na natureza. Cara, eles só comem. A vida deles é uma chatice. Eles só vivem em função de comer, beber e morrer. Tempo atrás aí o Danilo esqueceu de botar a comida deles. Tinha um com os ovinhos, eles comeram os ovinhos. Foi só um dia. Tem ser humano que vive em função de comer. Sua preocupação é comer. Por que eu não fui na igreja? Porque eu não tinha roupa. Como assim não tinha roupa? Seu corpo vale mais do que a roupa. Não se preocupe com coisas que não é importante. Nós precisamos entrar num nível acima desse nível terreno, diabólico. Nós precisamos transcender. A vida é mais do que o alimento. Tem gente que só vive para comer. Você não vive para comer, você come para viver. Eu sei que para o adolescente é mais difícil ouvir isso, porque eles têm um leão dentro da barriga deles. Jesus estava falando isso. A vida é mais que o alimento. O Senhor quer que nós tenhamos a atitude correta. Se os nossos olhos forem bons, Ele falou, nós vamos enxergar uma vida e não um alimento. O corpo e não a roupa. A nossa visão determina a nossa prioridade, irmão. Nós não podemos gastar toda a nossa vida em função da nossa existência. Tem gente que vive a vida toda só para existir. Trabalha tudo só em função da existência. Ele trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sabe o que ele está fazendo? Deitado num sofá, esperando chegar a segunda para trabalhar de novo. Quando chega a hora do almoço, ele fica desesperado. Não tem alvo, não tem propósito. Sabe, nós não precisamos viver só em função da nossa existência, do conforto, do bem-estar.
Então a primeira coisa nós precisamos, Jesus ensina aqui que nós precisamos colocar o real valor das coisas. Deixa eu te falar, você já alinhou o real valor da sua vida, do que é importante? Deixa eu te falar, roupa não é importante, irmão. Comida não é o mais importante. Você é o mais importante. Obrigado pelo amém. Não, agora já passou. Fiz todo um drama, irmão. Vamos de novo. Comida não é o mais importante, irmão. Roupa não é o mais importante. Você é o mais importante. Aleluia! Oh! Você acha que Jesus morreu por causa de comida? Você acha que Jesus morreu por causa de roupa? Jesus morreu por causa de você. Você que é importante. Mas a sociedade acha que o importante é uma camisa de marca. Estou pregando aqui com a camisa para vocês de R$20, irmão. Todo mundo falou, nossa pastor, você está bonito. Só ter bom gosto. Tem pessoas que acham que ele, quando ele bota um celular, um iPhone, isso aqui eu tenho porque meu genro é dono de empresa de iPhone, ele facilita para mim. Ele deveria estar me dando de presente, mas ele ainda facilita. Entendeu? Isso que não muda nada, irmão. Ter um iPhone, ter um carro, isso não te diminui, isso não te aumenta em nada. A importância não é o carro, a importância não é a comida, a importância não é a roupa, a importância é você. Você que é importante para Jesus. Então coloque real valor nas coisas. Você que é importante. Se você entender isso, você vai começar a perder a ansiedade na sua vida, porque você não tem o celular que você queria, que você não tem a roupa que você queria. Jesus falou assim, esquece, a vida e o corpo é mais importante do que tudo. 2, vamos andar aqui, senão não cabe esse. Nós vencemos a ansiedade, primeiro, quando nós colocamos o real valor das coisas. O que é importante, o que não é importante, não é importante. Nós vencemos a ansiedade, 2, quando nós entendemos o valor que nós temos para Deus. Fala assim, o valor que nós temos para Deus. Jesus vai no verso 26, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, né? É Mateus capítulo 6. No verso 26 ele fala assim, olha para as aves, olhe para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem. Irmão, você já imaginou o tanto de ave que tem nesse mundo? Você já viu um pardal plantando alpiste? Você já viu um pardal bater lá na sua casa e dizer assim, ei, me dá uma comidinha aí que eu estou com fome? Jesus está falando assim, olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro. Minha filha está aqui, ela me contou uma vez que ela tinha uma amiga da faculdade, que os pais dela vieram da Segunda Guerra, lá daqueles lados lá, são os alemãos lá. Aí mora aqui no interior de Santa Maria de Jetibá. E a menina que estava fazendo faculdade com a minha filha estava contando, a minha família, ela junta comida. Eles não compram roupa, eles só juntam comida. Porque eles têm medo de ter outra guerra e eles passar fome. Jesus está falando assim, olha as aves do céu. Elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Agora ele fecha. Acaso não tem de muito mais valor do que elas? Uau! Não, essa é a hora de falar assim, uau! Nós vencemos a ansiedade quando nós entendemos o valor que nós temos para Deus. Sabe, esse é o segundo ponto que Jesus fala. Jesus disse que nós valemos muito mais do que as aves, que Deus cuida dela. E se Deus cuida delas, você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus é irresponsável de ter te colocado no mundo e não provido para você o que você precisa? Quando você não compreende a sua importância para Deus, você afunda em angústia e ansiedade.
quando você não entende a importância que você tem para Deus, você acha que é você que vai comprar a sua comida, você acha que é você que vai suprir a sua casa, você acha que você vai comprar o estoque da sua casa, então você vive angustiado, e acha até bonito dizer assim: nossa, estou trabalhando porque eu tenho que suprir tudo lá em casa. Jesus está falando assim: ei, se eu dou comida para os pássaros, você acha que eu não vou dar para você, que vale muito mais do que um passarinho? Mas quem não compreende isso, vive angustiado. Não há nada tão pequeno em nossas vidas que não seja importante para Deus. Deus se preocupa com tudo na sua vida, tudo. Deus se preocupa com a escova de dente que você tem. Esses dias eu fui no supermercado e comprei uma escova para mim. Depois eu estava escovando o dente na casa e falei: Deus, que escova boa que o Senhor me deu. Eu peguei assim sem perceber, eu olhei a marca direitinho e falei: agora eu vou comprar só dessa. É gostoso escovar o dente, mas quando a escova é melhor. Gente, você já se preocupou com a escova de dente sua? Deus se preocupou com isso comigo, ficou mais gostoso escovar os dentes. Deus se preocupa com a roupa que você tem para vir para a igreja. Quando você abre o guarda-roupa, não tem roupa. Aí você reclama com quem? Com o marido, com o pai. Vai falar para o papai. Sabe, Deus se preocupa com cada coisa pequena. Então você precisa entender o valor que você tem para Deus. Porque quando você entender o valor que você tem para Deus, a ansiedade vai ter que ir embora. Porque se Ele sustenta os pássaros, Ele vai te sustentar, Ele vai sustentar seus filhos. Tem gente que não casa porque tem medo de casar, porque não vai ter obrigação, não sabe se vai aguentar o compromisso de casado. Irmão, existem bênçãos em todas as áreas. Olha, existe a bênção de ser solteiro, e existe uma bênção muito maior de quem casa. Quando você casa, você acessa um ciclo novo na sua vida. Tem solteiro falando assim: não, eu vou estudar, vou fazer faculdade, quando eu tiver um carro, quando eu tiver, eu vou casar. Ei, bobinho, você não vai, só se você for filho de Marajá que vai ganhar tudo na mão. Você casa duro igual um coco, duro igual um coco. Quando eu casei, na minha casa não tinha um móvel, eu falava assim: amor, 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 amor. Não tinha garrafa de café, não tinha panela de pressão. Quando eu casei, nós fomos embora da igreja para casa numa Kombi de feira. Você achou que o seu casamento foi difícil, não foi? Eu casei, eu fui embora para casa numa Kombi de feira. Minha mulher com vestidão, eu do lado. O primo dela soltou a gente lá. A casa não tinha nada. Eu casei com a roupa emprestada da loja que eu trabalhava. Eu virei para o gerente e falei assim: queria casar com aquela calça ali, cara, precisava daquela calça para casar. Ele falou: pode pegar o desconto do seu salário. Eu falei: não tem dinheiro não. Eu falei: me empresta ela para casar, que eu vou casar, segunda-feira eu trago ela de volta. Mas rapaz, não vai dar certo. Guardei as etiquetas da calça lá, quando você compra, aquilo que você tudo joga. Aí casei, os outros encostavam em mim, eu fazia assim. Quando eu voltei do serviço, peguei o Tiger, coloquei na coisa e vendi a calça depois. Quando eu casei, na quinta-feira eu não tinha roupa para casar. Eu não tinha um blazer para casar. E eu estava atendendo um cliente, e ele estava comprando a roupa. E eu falei assim: cara, não sei do nada, parece que eu vou casar sábado que vem. Ele falou: é mesmo? Que benção. Eu falei: não, rapaz, mas eu não tenho nem roupa ainda. Eu não tenho nem blazer, nada. O cara chegou na sexta-feira com a sacola, eu nunca vi ele. Eu posso andar na rua, eu nunca, não sei nem quem é, que foi um anjo, irmão. Ele trouxe um blazer emprestado para me casar. Depois eu devolvi ele. O sapato que eu casei foi do segurança da loja que me emprestou, que tinha casado uma semana antes e ele estava usando. Eu só tinha cueca, porque o cinto eu pedi emprestado, porque o meu era mais feio. Fui embora numa Kombi de peixe. Hoje lá em casa tem 3 carros. Eu moro muito bem. Porque quando você casa,
você acessa um outro ciclo da sua vida. Quando você tem filho, você acessa outro ciclo de prosperidade na sua vida. Porque Deus falou assim: não é bom que o homem fique só, case. Então se Deus falou que a gente ia casar, Ele tem que manter. Só que você fica ansioso, achando que você não vai ter condição. Eu não vou ter filho porque não está na hora, não tem condições. É outro ciclo. Meus filhos sempre tiveram tudo do bom e do melhor. Você fica preocupado com as coisas porque você ainda não sabe o real valor que você tem para Deus. Você está se colocando menor do que um passarinho. Por isso que você fica ansioso. Por isso que você fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Deixa eu correr aqui, que são 73 tópicos. Três. Nós vencemos a ansiedade quando nós percebemos a sua inutilidade. Fala assim comigo, inutilidade. Jesus no verso 27, ele fala assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora na duração da sua vida? Jesus está falando assim: para que você está ansioso? Você pode fazer o que com isso? Por que você está perdendo a noite de sono? Por que você está preocupado com as coisas? Jesus está dizendo assim: o que você pode acrescentar com isso na sua vida? Não tem utilidade nenhuma, Jesus está falando. Não tem proveito nenhum. Não vai mudar nada a sua situação. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Não podemos acrescentar nenhuma hora sequer na nossa vida com ansiedade. Muito pelo contrário, a gente perde. Portanto, a ansiedade, ela é completamente inútil. Estou preocupado. Com o quê? Por quê? Estou preocupado. Sabe o que você vai acontecer com isso? Vai morrer. Não vai resolver. Não tem a noite que você está lá para dormir e você fica rolando para lá e para cá, pensando no outro dia? Resolver o quê? Jesus está falando, não resolve nada. Ser ansioso, sério, é burrice. Aí Jesus continua, 4. Nós vencemos a ansiedade pela fé. O remédio da ansiedade é a fé. Verso 28 e 30, Jesus continua e fala assim: por que vocês andam ansiosos quanto ao que vestir? Consegue colocar para mim o 28 ao 30? Está ali. Por que estáis ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, eles não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Jesus disse que o ansioso é um homem de pequena fé, ou de nenhuma fé. Não sou eu não, tá, irmão? Só estou lendo o que está aqui, tá? Jesus está dizendo que o ansioso, ele é de pequena ou nenhuma fé. Não serve para nada. Sabe, nós precisamos compreender que a ansiedade é um pecado. Porque para nós pecado é pornografia, para nós pecado é sei lá o que, roubar. Mas nós precisamos entender que a ansiedade é um pecado. Porque é fruto de incredulidade. Ouça isso que eu estou te falando nessa manhã. A ansiedade é fruto de incredulidade. Pastor, o que é um incrédulo? Sabe o que é um incrédulo, irmão? O incrédulo é aquele que fala que Deus é mentiroso. Não, pastor, Deus não... O incrédulo é aquele que fala que Deus é mentiroso. Deus disse que cuida de nós, mas o incrédulo ansioso pensa na sua mente que o sustento vem pela mão dele. Deus fala que cuida de nós, mas o ansioso, ele acorda preocupado, achando que é ele que vai resolver a vida dele, agredindo assim o caráter de Deus, chamando Deus de mentiroso. Quando você está ansioso, Jesus está falando que você não tem fé.
Quando ele está falando que tem fé, você está falando que ele é mentiroso, porque ele disse que ia cuidar de você, e você está dizendo para ele que ele não é capaz de cuidar de você. Agora era a hora de falar uau, porque bate, né, irmão? Toda vez que você tenta resolver a vida com a sua força, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque ele disse que ele cuidaria de você. Aí você agride o caráter de Deus. E Jesus continua, nós vencemos a ansiedade. Eu poderia, cada tópico desse aqui, fazer uma mensagem para cada tópico, mas não precisa. Eu acho que o Espírito Santo está falando isso com você, para a gente poder destrinchar esse texto todo. Nós vencemos a ansiedade, 5, conhecendo Deus como Pai. Você só vai vencer a ansiedade quando você conhecer Deus como Pai. Mateus capítulo 6, do 31 ao 32, ele diz assim, olha que lindo: portanto, não vos inquieteis, não ficais ansiosos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Esse comer, beber, vestir, é tudo o que você possa imaginar. Aqui Jesus usa essa linguagem, mas é ansiedade para todas as coisas da sua vida. E Jesus está falando assim, não vos inquieteis com isso, né? Verso 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, de fato, o vosso Pai, fala assim comigo, o meu Pai, fala forte, o meu Pai celestial, sabe que eu preciso de tudo isso, aleluia. Você vence a ansiedade quando você conhece Deus como Pai. Foi nesse monte, foi nesse sermão, até aqui, de Adão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Davi, os profetas, tudo, até aqui nesse dia, 400 anos de silêncio, Jesus nasce, mais 30 anos até Jesus chegar nessa situação desse monte aqui. Isso passou mais de 6.000 anos. Até esse momento, nunca ninguém tinha chamado Deus de Pai. Eles chamavam Deus de todas as coisas, menos de Pai. Sabe, nesse momento, Jesus revela Deus como Pai. O judeu, ele se referia a Deus como qualquer coisa, menos como Pai. E eles ficaram chateados com Jesus. Para ele, Deus era apenas Deus. Ah, meu amado, quando nós entendermos que Deus não é apenas Deus, Deus é nosso Pai, isso vai mudar tudo em nossas vidas. Se você deseja vencer a ansiedade, você precisa ver Deus como Pai. Não tê-lo apenas como Deus, porque tê-lo apenas como Deus te coloca numa insegurança. Afinal, nós não sabemos se nós estamos agradando ou não desagradando a Deus. Afinal, nós não sabemos se nós estamos cumprindo ou não a vontade dEle. E aí a gente fica inseguro. Eu encontro pessoas que me falam direto assim, pastor, eu quero voltar para a igreja. E por que você não volta? Não, mas quando eu me acertar com Deus, eu vou voltar. Fico olhando assim. Imagina meu filho que fez alguma coisa errada e ele sai lá de casa e ele está no meio da rua, todo arrebentado, e você encontra ele, cara, você está fazendo o que aqui? Cara, eu aprontei com meu pai e estou aqui preocupado, ansioso, saí de casa, estou nessa vida miserável. Qual o conselho que você daria para ele? Volta para casa, ele é seu pai. Ele vai te entender. Eu sou pai, pai é assim mesmo, pai já passou, para com bobeira. Mas enquanto você fica achando que Deus é Deus, você fica achando que você nunca está ao nível de chegar para perto dele. Era assim que o judeu fazia. Só que Jesus vem e revela Deus como Pai. Sabe?
nós sabemos que nós temos quebrados princípios e às vezes a gente fica triste, acha que Deus está triste conosco. Mas como pai, tudo é diferente. Quando você lê a história do filho pródigo, ele pega o dinheiro, torra tudo, vai lá, noitada, Red Bull, bagunça tudo e acaba tudo. Vai comer comida com os porcos. E ele fala assim: vou voltar para a casa do meu. Eu nem vou querer ser filho mais. Vou voltar para a casa do meu pai. Agora eu quero ser só um empregado. Se ele me tratar como um empregado já está bom demais, porque ele entendia Deus. E aí quando ele chega em casa, a Bíblia diz que o pai estava na cadeira. Eu fico com essa cena na minha cabeça, sabe que eu sou da roça, então fica assim, aquela estrada, o pai balançando na cadeira que simbolizava Deus, e o filho vindo lá embaixo, todo arrebentado, todo estrupiado. A Bíblia diz que Deus se levanta da cadeira e ele corre. É o único texto na Bíblia, presta atenção, é o único texto na Bíblia que diz que Deus corre atrás do homem. Não era do sacerdote, não era do cara mais perfeito, não era do religioso melhor, era de um filho que estava todo estrupiado. E ele abraça aquela criança, e ele fala assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, já não sou digno nem ser chamado filho, me faz pelo menos só como um escravo seu aqui. Ele falou assim: para, cara, eu estava te esperando. Pega o anel, bota no dedo, pega a sandália, bota, pega a roupa nova. Olha, deixa eu te falar, tem um churrasco, eu estava com um novilho esperando aqui, gordinho, para fazer uma festa para você. Talvez quando você erra, você acha que Deus vai te punir, sabe por quê? Porque você anda ainda achando que Deus é Deus. Sabe por que você vive com ansiedade? Porque você ainda não entendeu que Ele é seu Pai. O homem, o ser que transcende. Mas pastor, por que se Ele é meu Pai eu vivo com a vida como eu vivo? Por que eu não tenho a minha casa? Por que eu não tenho o meu carro? Se Ele é nosso Pai, é Pai de todo mundo. Porque o seu coração é perverso. Deus não pode abençoar um coração perverso. E perverso eu ensinei na aula passada, na mensagem passada, que é um coração preocupado, é um coração ansioso, é um coração incrédulo. A paz é que retém a bênção. Lá na velha aliança, o povo vivia com medo de Deus. Um dia Deus falou assim: reúne a galera aí, vamos fazer 3 dias de jejum, que eu quero falar com eles, Moisés. Moisés reuniu todo mundo e falou assim: ó, Deus quer falar com todo mundo. Mandou nós fazer 3 dias de jejum, até os animais vão jejuar. Aí fizeram 3 dias de jejum, os animais ficaram jejuando. Aí chegaram lá na montanha. Quando eles chegaram do lado da montanha, a gente canta essa música aí, do Morada, né? Quando eles chegamos do lado da montanha, a Bíblia diz que Deus estava na montanha, e quando eles olharam assim, a montanha tremeu. Relâmpago, fumaça. Eles falaram assim: não, Moisés, não queremos falar com ele. Fala com ele e fala para a gente o que ele falou. Porque no Velha Aliança, no Velho Testamento, as pessoas tinham medo de Deus. Mas hoje na Nova Aliança, Ele nos tornou filho. Nós não precisamos ter medo do Pai. Sabe, a Bíblia diz que pelo Espírito nós clamamos Abba Pai. Abba é como as criancinhas lá em Israel chamam seus pais até hoje. Abba significa paizinho. Quando Jesus falou assim, Abba Pai, os judeus ficaram escandalizados, porque Jesus estava chamando Deus de paizinho amado. Sabe, é a forma íntima e amorosa de nós chamarmos Pai, Abba. Se você não pode se relacionar ainda com Deus como Abba, você ainda vai viver debaixo do espírito de escravidão, de medo e de ansiedade. Sabe, tire da sua mente de um Deus distante. Tire da sua mente que o nosso Deus é um Deus distante, que você precisa ficar bom para Deus te abençoar, que você tem que persuadir. Tire da sua mente de um Deus distante que Ele só vai te abençoar se você fizer 7 dias de jejum. Você só vai abençoar se você... Tira da sua mente essa religião, sabe? Isso não vai te levar a lugar nenhum, sabe? Isso não vai te ajudar em nada.
Isso é um engano maligno. Tudo que você precisa, segundo a Bíblia, é clamar: Abba, Pai, Paizinho, me ajuda. Você já viu a criança clamando pela ajuda do pai? O pai está ali, estão brincando. Aí olha para lá em casa, tem uma grama assim. Aí às vezes as crianças estão brincando na grama, e grama tem formiga. E os pais estão batendo papo, estão conversando. Daqui a pouco o bebezinho que está lá na formiga, ele começa a gritar: ai, ai, papai. E o pai larga tudo, joga tudo, corre lá, pega a criança. Aí passa álcool e cuida. Tudo que nós precisamos é clamar: Abba, Pai. Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua preocupação? Você está tentando resolver com a sua força? Não está ajudando. Está ficando doente. Sabe, tudo que nós precisamos é clamar: Abra, Pai. Nós vencemos a ansiedade, Jesus encerra, quando nós buscamos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E ele encerra assim no verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fala assim comigo: reino e justiça. Aleluia. O reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que Jesus está falando aqui são referidas aqui a tudo que nós estamos falando. Tudo que você precisa, todas as coisas que você precisa, quando você tem Deus como Pai, quando você entende isso, a Bíblia está dizendo que todas as coisas vos serão acrescentadas. Fala assim comigo: todas. Eu fui descobrir o que era todas. Aí eu li no grego, eu li no hebraico, procurei uma apostila que falasse de todas. Sabe o que eu descobri de todas, irmão? Que todas, sabe o que todas é no original? Todas é todas. Todas é todas. Jesus está falando assim: eu vou te acrescentar todas as coisas, se você buscar o meu reino e a sua justiça. Romanos capítulo 14, verso 17, Paulo diz assim, Romanos 14, 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Jesus está mandando a gente buscar o seu reino, e ele fala assim: olha, o meu reino não é comida, não é bebida. O meu reino é justiça, paz e alegria. Fala assim comigo: justiça, paz e alegria. Só está no reino quem tem justiça, paz e alegria. E Jesus está falando assim: buscai o meu reino. Quando nós cremos que nós somos justiça de Deus em Cristo, quando você crê que agora você é justo, só assim você pode ter paz e alegria. Você só vai ter paz e alegria quando você entender que você é justo. Porque enquanto você não entender que você é justo, você vai estar sempre achando que Deus está querendo te punir pelos seus pecados. Você sempre vai achar que você está em falta. Então quando você se entende que você é justo, você tem paz e alegria. E esse é o sinal que nós estamos seguros e sem medo. Só vai ter remédio contra a ansiedade. Você só vai ter segurança quando você entender que você é justo. Isso vai te trazer paz e alegria. E você vai viver sem medo. Quando porém nós cremos que a justiça que procede da fé, se você não crê que a sua justiça procede da fé, você fica cheio de medo. Nós tememos ter o suprimento para amanhã. Nós ficamos angustiados quando vem a crise. Tinha uma irmã que morava num bairro, e ela estava passando algumas necessidades, e ela sempre falava: Deus vai me abençoar, Deus sempre me abençoa. Porque nós vivemos num mundo caído, irmão. Tem vezes que nós passamos por lutas e problemas. E o vizinho era ateu. E o vizinho falou: larga disso, esse Deus aí vai te abençoar nada. Não, Deus que me dá tudo, Deus que me dá tudo. Larga disso, Deus não vai te abençoar nada. Aí um dia o vizinho falou assim: vou fazer um negócio com essa mulher. Ele acordou cedo, foi lá e botou uma cesta básica bem grande no portão dela. Tocou a campainha e foi embora. Ela viu a cesta básica e falou assim: glória a Deus, Deus é bom. E ele chegou e falou assim: que Deus o quê? Aí, Deus me deu. Falei: Deus, foi eu que botei isso aqui. E ela: glória a Deus. É porque você está dando glória a Deus? Estou agradecendo porque Ele usa até um ímpio para me abençoar.
eu não sei da onde, mas Deus vai te suprir em todas as coisas, se você buscar o reino dele, se você entender que você é justiça, você não precisa ter medo do suprimento. Todavia o Senhor disse para nós não ficarmos ansiosos, mas buscar a justiça. Em vez de você ficar ansioso que não serve para nada, Jesus falou assim: busque o meu reino. Mas pastor, o que é justiça e reino? Quando a gente fala essas coisas, parece simples de entender, mas quando você não tem ensino sobre isso, você fica sem saber o que fazer. Mas você pode perguntar nessa manhã: pastor, o que é a justiça do reino? Jesus está falando assim: não fiquem ansiosos com isso, busque a justiça do reino. E eu vou te explicar rapidamente. Será que a justiça do reino é a nossa própria justiça? Será que a justiça do reino é aquela que nós conquistamos pela obediência dos mandamentos? Está cheio de gente querendo conquistar uma bênção de Deus por ser obediente. Não, eu estou sendo obediente, então quando eu não sou obediente, então perde tudo. Certamente que não é essa justiça que Jesus está falando. A justiça do reino é o dom da justiça. Fala assim comigo: o dom. Fala, o dom. O dom da justiça, o presente da justiça. A nossa justiça hoje não é a nossa obediência, mas a obediência de Cristo que nos foi imputada. A justiça de Cristo nos foi dada como um dom, como um presente. Por isso Paulo disse que o justo viverá pela fé. Pastor, por que o justo vive pela fé? Simplesmente porque ele não se vê mais si mesmo como justiça, mas ele vê Deus como justiça, ele vê Cristo como a nossa justiça. Simplesmente nós cremos em sua palavra e vivemos pela fé. Jesus está falando assim: buscai a justiça do reino. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, eu já preguei tanto isso aqui, mas é sempre bom ler. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. No Calvário teve uma troca. Jesus era justo, nós éramos pecadores. No Calvário Jesus trocou. Ele se tornou pecado. Deixa para mim o versículo aqui. No Calvário ele se tornou aquele que não conheceu o pecado. Jesus não teve pecado algum. Ele se fez pecado por nós. Ele nos trocou de lugar, para que agora nós então fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou, irmão. Romanos capítulo 1, verso 17, diz assim, Romanos 1, 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aonde se revela a justiça de Deus? Aonde? Aonde? O Evangelho é o quê? As boas novas. Nosso culto é domingo de manhã. Nós estamos tendo domingo à noite de folga. Domingo à noite eu fui visitar uma igreja. Conhecia ninguém lá, ninguém me conhece. Sentei na igreja. Louvor normal, porque eu vou para aprender alguma coisa. O pastor começou a pregar a palavra. Igreja lotada, umas 450 pessoas mais ou menos. 40 minutos que o pastor estava pregando. Ele não falou nenhuma vez o nome de Jesus. Ele não falou nenhuma vez do amor de Jesus. Ele não falou nenhuma vez da cruz. A pessoa mais importante que ele falou na mensagem dele foi Bill Gates e a filha dele. 40 minutos. Eu estava sentado numa cadeira, eu não aguentei, eu levantei e fui embora. Eu olhava para as pessoas nas cadeiras, tudo de cabeça baixa, com sono. Porque a Bíblia está dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Primeiro você tem que entender que você é justiça, porque Cristo trocou o seu lugar com Ele. Depois, aonde é revelada essa justiça? Ela é revelada no Evangelho. Pastor, e o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Deus não está mais imputando pecado sobre mim. O Evangelho é a boa notícia que Jesus Cristo morreu e me tornou filho. O Evangelho é a boa notícia que agora eu não sou apenas filho, eu sou justo diante de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Qualquer evangelho que está pregando aí, que não seja que Jesus Cristo é a nossa justiça, que o Evangelho é as boas novas, não é Evangelho de Cristo. Qualquer evangelho que está sendo pregado por aí, que está falando que você
você tem que ter a performance, você tem que fazer para merecer. Isso não é evangelho de Cristo. Pode usar a Bíblia, mas não é evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo gera fé. O evangelho de Cristo diz que Jesus Cristo tomou o meu lugar na cruz, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Oh! Aleluia! Qualquer evangelho que você ouvir, que você só vai chegar diante de Deus se você tiver uma roupa tal, se você não cortar o cabelo, se você jejuar, se você orar, isso não é evangelho de Cristo. Porque a salvação não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Se eu pudesse ser salvo com as minhas obras, Jesus não precisava morrer por mim. Qualquer evangelho que te coloca peso não é evangelho de Cristo. Porque o evangelho são as boas novas. E Jesus está dizendo assim: busque o meu reino. Busque o meu reino. O evangelho é a grande troca no Calvário. Jesus se fez pecado por nós. Pastor, e como é que ele se fez pecado? Foi cometendo pecado? Não! Deus colocou o nosso pecado nele. E como nós somos feitos justiça? Seria porque nós praticamos justiça? Seria porque eu tenho uma roupa de crente? Seria porque eu não corto o cabelo? Seria porque eu oro? Seria porque eu jejuo? Deixa eu te falar, o seu coração é corrompido. Não há bem nenhum no homem. Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. E agora você quer ser justo com as suas obras? Pastor, então como é que eu me torno justo? Nós somos justos porque nós recebemos a justiça de Cristo. Isso é a justiça de Deus, revelada no Evangelho. Paulo diz que o homem abençoado, fala assim comigo, o homem abençoado é aquele que Deus não atribui justiça, independente das suas obras. Em outras palavras, nós somos abençoados quando nós cremos que somos justos, independente da nossa própria obediência. Pastor, me dá um texto para isso. Romanos capítulo 4, versos 6 e 8, já estou encerrando. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem que Deus não atribui justiça. Está falando assim, você é bem-aventurado porque Deus olha para a sua justiça, não serve para nada. A sua justiça, olha aqui para mim, você que está escrevendo, olhando para a Bíblia. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é trapos de imundícia. Fala assim comigo, trapos de imundícia. Quando você acha que você vai ser justo porque você está lendo Bíblia, está orando, está buscando a Deus, que isso aí é outra coisa que nós devemos fazer, mas não por causa disso. A Bíblia diz que isso é trapos de imundícia. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Você sabe? Vou te dizer o que é um trapo de imundícia. Na época de Jesus não tinha absorvente, mas as mulheres já menstruavam. E para o judeu, a menstruação é uma coisa impura. E ainda não tinha absorvente. Elas usavam panos. E esses panos eram chamados de trapos de imundícia. Toda vez que você tenta ser justo diante de Deus, com a sua justiça, a Bíblia está dizendo que isso é trapos de imundícia. Toda vez que você quer ser justo porque você tem uma roupa de crente, porque você tem um cabelo de crente, porque você fala igual crente, porque tem gente que tem um dialeto diferente, né? Você conversa para os irmãos, canela de fogo, manto das galáxias, uns negócios esquisitos, parece que estão em outro planeta. Toda vez que você quer ser justo por causa disso, você está abolindo o sacrifício de Cristo. E o texto diz assim, Davi falando assim, deixa o texto que eu estava lendo ali, Hebreus, anterior. Assim também que Davi declara, bem-aventurado o homem que Deus não atribui justiça, independente da sua obra. Olha o outro verso. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aleluia. Aleluia. Nós somos justos porque Deus jamais vai nos imputar pecado.
A verdade é que os nossos pecados, deixa eu falar uma heresia aqui para você que talvez você não saiba. A verdade é que os nossos pecados, Deus jamais se lembrará dele. Hebreus capítulo 8, verso 12. Olha o que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor... Hebreus 8, 12. Coloque Hebreus 8, 12 para mim. Bem-aventurado, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue da Páscoa, o sangue do Cordeiro. O sangue não é para você ver, o sangue não é para o irmão ver. O sangue, quando foi na Páscoa, quando eles mataram o Cordeiro, Deus falou assim: mata o Cordeiro e coloca no umbral da porta, no lado de fora, e vocês ficam do lado de dentro. O sangue não é para você ver, o sangue não é para o seu irmão ver, o sangue é para Deus ver, o sangue é para o anjo ver, o sangue é para Jesus ver, o sangue é para o diabo ver. Quando ele olha para você, ele vê o sangue, você nem está vendo, mas ele vê o sangue e ele fala assim: essa casa eu não posso entrar, essa casa eu não posso tocar. Quando Deus olha o sangue, ele fala assim: ali tem o meu filho, então eu posso abençoar, aqui pode ter vida, e os pecados dele eu não me lembrarei mais. Aleluia! Oh, o sangue não é para você, o sangue é para o mundo espiritual ver. Aleluia! Eu era assim, talvez você não é, mas eu era assim. Toda vez que eu ia orar, sabe qual era a minha primeira oração? Deus, perdoa meus pecados. Eu já começava assim: oh, Deus, perdoa os meus pecados, porque eu vivia debaixo de condenação. Sabe o que o texto está dizendo? Que dos seus pecados Ele não lembra mais. Se você dependesse de ir para o céu para pedir perdão dos seus pecados, você ia para o inferno, porque você não consegue nem lembrar dos seus pecados. Você só lembra daqueles graves. Você já pediu perdão alguma vez da ansiedade? O sangue de Jesus está perdoando todos os nossos pecados. Aleluia. Por isso que nós somos justos. Quando você crê nisso, as demais coisas lhe são acrescentadas. Quando você crê nisso, você tem paz e alegria. Que a justiça do reino é a sua própria obediência. Sempre inseguro. Você não vai ter a providência de Deus, porque você nunca consegue obedecer completamente. Então você está sempre inseguro. Essa é a razão porque tem tanta angústia no meio dos crentes, porque eles estão sempre inseguros. A verdade de hoje é que a justiça é um dom, e nós recebemos, e quinta-feira nós vamos começar, sexta-feira nós vamos começar o seminário dos dons. Você vai ouvir mais sobre isso. E o Jesus disse assim: busca o reino, busca a justiça do reino, não sua justiça própria. E eu quero encerrar nessa manhã. Quando você acorda de manhã, te ensinaram errado, me ensinaram errado também. Misericórdia. Sabe por que você não tem esse carro, irmão? Porque você não aplica fé. E você aplica, não aplica? Sabe por que você não tem essa casa? Porque você não aplica fé. Não, você sabe que você aplica, você já orou, você já clamou, mas não acontece. Quantos já passaram por isso aqui? Levanta as mãos, se aqui alguma coisa não aconteceu. Só eu e mais 2 pecadores? Todo mundo. Porque te ensinaram errado que você tem que aplicar fé. Se você aplicar fé, que você vai ter aquela bateria, você vai conseguir. Aí você aplica a fé e você não consegue. Isso gera angústia de você. Por que os outros conseguem e eu não consigo? Porque te ensinaram errado. Quando você acorda de manhã, você não precisa aplicar fé para comprar carro. Quando você acorda de manhã, você não precisa aplicar fé para crescer a sua casa. Eu não preciso acordar de manhã e aplicar a fé. Pastor, sabe por que sua igreja não cresce? Porque você não aplica fé. Eu ficava igual um miserável aplicando fé, e a igreja só diminuía. Eu vou na igreja do irmão, 45 minutos ele não fala de Jesus, a igreja está grande. Aí eu saía cheio de condenação. Sabe por que seu filho é assim? Porque você não aplica a fé. Do inferno com esse ensino, isso não é de Deus.
Você não precisa acordar de manhã e aplicar fé para a compra de um carro. Você não precisa acordar de manhã e aplicar fé para ter sua casa. Você não precisa acordar de manhã e aplicar fé para pagar as suas dívidas. Você precisa acordar de manhã e aplicar fé todos os dias, que agora você é justiça de Deus, que você é justo e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que você tem que aplicar fé todos os dias. Oh, Jesus. Uma vez que nós cremos, a Bíblia diz que todas as coisas nos serão acrescentadas. Deixa eu acabar aqui, irmão. Feche os seus olhos. Jesus não falou assim: busca o meu reino e fica em casa sentado esperando que vai cair do céu. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não falou: busca o meu reino e fica aí dormindo. Não. Jesus não falou assim: busca meu reino e viva uma vida de qualquer maneira. Não seja prudente. Vou entrar no barco e não vou botar o colete salva-vida porque eu busquei o reino. Isso é imprudência, isso é burrice. Jesus não falou assim: busca o meu reino e não se preocupa com a sua aposentadoria. Não é nada disso que Jesus está falando, não. Jesus só estava falando assim: não bota o coração nessas coisas. Sabe por que você anda com ansiedade? Porque você não entendeu ainda que Deus é seu Pai que cuida de você. Você está botando valor nas coisas erradas. Seu corpo vale mais do que as vestes. Sua vida vale mais do que os alimentos. Leia esse texto em casa pelo menos umas 50 vezes essa semana. Deixa o Espírito Santo falar um pouquinho com você agora disso que nós falamos. Responda para Ele agora a palavra. Você ouviu uma palavra, responda para Ele agora: Senhor, eu creio nessa palavra, que eu sou justiça de Deus. Eu creio, por isso eu quero ter paz e alegria. Responda para Ele agora a palavra do que você ouviu. Deus está esperando uma resposta sua para começar a liberar o céu sobre a sua vida. Jesus. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Eu creio que o Senhor está cuidando de mim, da minha casa. Teus pensamentos Sou justiça de Deus. me definem. És tudo para mim. Eu tenho valor para Tu és a Deus. minha realidade. És a minha realidade. Se você já foi ministrado, eu queria te convidar a você a ficar de pé. Abba, eu pertenço a ti. Aleluia! Abba, eu pertenço a ti. Você tem fé para declarar isso, que Ele é seu paizinho amado? Tu és a minha realidade. És a minha, tu és a minha realidade. Oh, estás
Ele está pertinho de você. Pele em meus ossos. Oh, Jesus, cuidando de cada detalhe. Estás mais perto que o ar em meus pulmões, e teus pensamentos me definem. Te define, são os pensamentos de És Deus. tudo para mim. E Ele te chama de Tu filho. és a minha realidade. Oh, és a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a Ti. Você pode levantar suas mãos e cantar isso. Essa é a maior revelação que você pode ter. Eu pertenço a Que agora Ti. você é filho de Deus. Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Oh, Abba, Paizinho, eu pertenço a Ti. Oh, teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Enquanto você adora, Deus está cuidando de você. Deus está indo lá na És a sua minha casa agora. realidade. Deus está indo lá nos seus filhos agora. Deus está indo lá no seu emprego agora. Teus Deus está indo lá no seu casamento agora. Deus está indo lá nos seus pais agora. Oh! Enquanto você crê que você é justiça de Deus, todas as coisas lhe são acrescentadas. Elas não são acrescentadas porque você tem fé. Elas são acrescentadas porque você entende que você é filho, que você é justiça, e o filho tem direito a toda a herança. Coloque diante dele agora toda a sua ansiedade. Coloque diante dele todas as suas preocupações agora. Deixa ele trabalhar agora. Deixa ele te curar agora. Deixa ele curar você agora. Oh, em nome de Jesus. Enquanto você está aqui sendo ministrado, Deus está trabalhando na sua vida. Você está entrando no descanso, porque quando você descansa, Deus trabalha. Quando você descansa, Deus trabalha. Mas enquanto você trabalha, Deus descansa. Você precisa decidir quem vai trabalhar, se é você ou se é Deus. Nós somos ensinados assim: enquanto você louva, Deus trabalha. Não, enquanto você descansa, pode até descansar louvando, mas tem que descansar. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Você está sendo convidado para entrar no descanso de Deus. Esforçai-vos, pois, para entrar no meu descanso. Deus quer te levar para um lugar de descanso. Deus quer trabalhar enquanto você descansa. Pare de trabalhar, pare de usar suas forças. Deixa Deus trabalhar. Entra no descanso, entra no descanso. Toda ansiedade, todo medo, toda angústia vai sair. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. Coloca a mão sobre o seu coração, se você puder. Pai, nós oramos agora, Senhor Deus, pelo teu povo que está aqui, pela palavra do Evangelho que foi pregada, o Evangelho das boas novas, o Evangelho que nós somos justiça, o Evangelho de Cristo que trocou o nosso lugar naquela cruz e nos fez justos diante de Deus. Pai, nós oramos agora pelo poder do Evangelho que transforma todas as pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos em Tuas mãos todas as nossas preocupações. Nós entregamos em Tuas mãos todas as nossas angústias, todos os nossos medos, ó Pai. Nós entendemos que nós valemos mais do que os pássaros. Nós entendemos que nós valemos mais do que qualquer coisa. Que existe uma inutilidade em ser ansiosos. Nós abrimos mãos dessas coisas. Nós declaramos nessa manhã, Senhor, que nós cremos que Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Paizinho.
E nós buscamos a justiça do Teu reino, Senhor Deus. E nós cremos nessa manhã. Não cremos na nossa fé, não cremos na nossa força, não cremos na nossa obediência. Nós cremos nessa manhã que nós somos justiças de Deus. E como nós somos justiça de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas.